Boa noite, meu querido professor Roger Cristiano. Fala, Robson, tudo bom? Eu prefiro usar o fone porque o fone às vezes evita alguma interferência externa. Sempre é bom usar, mas eu não sei como é que tá a sua conexão aí. Por enquanto tá tranquilo. Os que estão entrando aí agora, eu vou logo comunicar que sexta e sábado, Roger, a minha pessoa, juntamente com o professor Arthur Nascimento, estamos é, fazendo de forma gratuita um evento, workshop musical. Nós chamamos Maravilha. Workshop Renascer em Cultura, que é o nome da escola de música comunitária aqui na cidade, e é 100% gratuito, sabe, Roger? Workshop com violão com o professor Everson Carvalho, flauta com o professor Herbert Bezerra, a técnica vocal com Wagner, o USB Studio com o próprio professor Arthur, sonorização com o Arthur Toledo, lá da produção musical UFCG, piano com o nosso professor Ivan Júnior, mais conhecido como Jubinha, que está aí conosco aí nesse momento. Ah, Legal. deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Sim, a, a história da música através da igreja com o Fabrício Ferreira, que é violonista, contínuo, grupo contínuo. Então, é um nível de professores, professores de alta capacidade que estão disponibilizando o seu tempo e vai trazer o conhecimento para toda a comunidade. Aqueles que se interessarem, me procurem no privado, procure o professor Arthur e a gente disponibiliza o link. E nesse ambiente pandêmico, nós vamos usar essa ferramenta Google Meet como um momento para inserir esse conhecimento para eles, né? Para todo mundo. Maravilha. Então, a, deixa eu ajeitar aqui. Então, Roger, primeiramente eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que ultimamente a sua vida tem sido uma correria muito grande nesse ambiente acadêmico e, e você se dispôs para a gente poder estar conversando um pouco sobre um tema que faz parte. Então, professor Roger, hoje você é mestre em música e eu tive a honra de estar com você ali na UFCG, a nossa graduação. E você trabalhou com um tema muito parecido do que vai ser conversado hoje. E esse entrelaça, esse tema, né? O tema de hoje é o ensino de artes de forma remota, numa perspectiva musical. O seu trabalho na área de mestrado foi muito parecido com isso. Eu vou entregar a palavra para você se apresentar um pouco. E eu já queria que você discorresse um pouco da sua pesquisa para o nosso conhecimento e o conhecimento de todos os que estão aqui nos assistindo. Tranquilo. Então, boa noite, né, meu colega Robson Macedo, da UFCG. Boa noite também para o pessoal que está acompanhando, o pessoal que está chegando agora. Eu sou Roger Cristiano, como o Robson já apresentou. E hoje nosso bate-papo vai ser nessa linha de tecnologias da educação, principalmente tecnologias voltadas para a educação musical, né? A gente vai falar sobre o ensino remoto de artes, mas vamos direcionar para as discussões musicais, né? Já para aproveitar, também a minha pesquisa foi nessa linha, né? Recentemente eu terminei o meu mestrado em educação musical e a minha pesquisa foi sobre professores de saxofone do YouTube, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto o trabalho do Elias Coutinho, o trabalho do Ronaldo Marchetti, o trabalho da Suelen Mondini, e o trabalho do Romualdo Costa. Eu tive acompanhando de perto esses quatro professores e investigando assim como eles preparavam, né, como eles lidavam com a questão pedagógica, de certa forma, o mercado financeiro também, né, que está envolto disso, né, porque é um ambiente que tem potencial para crescer, né, é um ambiente que tem proporcionado não só um espaço profissional por si próprio, né, mas ele proporciona também novas parcerias, né, eles trabalham e eles conseguem
eles conseguem novos contatos, eles conseguem patrocínios, né? Isso tudo ajuda eles a continuar fazendo o trabalho e também a propagar um pouco mais aquele conteúdo que eles produzem de graça, né? Vale comentar isso, né? Que eu acho que é um dos pontos mais positivos desse tipo de ensino, é que a informação ela chega praticamente de graça. A pessoa, o usuário que tem contato com essa mensagem, o custo dele é basicamente com as coisas de casa, né? Internet, um computador ou Uhum. celular e energia, né? Mas, por Verdade. exemplo, o Elias Coutinho, que é um professor bastante experiente, se você precisar ter uma aula com ele, ter que, você vai ter que usar uma quantidade de dinheiro, né? Que é significativa, né? Que é todo justo comparado ao que ele faz, né? Comparado ao conhecimento dele, comparado às ferramentas que ele tem. E no YouTube ele faz o conteúdo dele gratuito, né? Então, isso eu acho que é muito interessante, né? Então, assim, foi uma pesquisa que ela procurou trazer esse lado para a academia, né? Porque normalmente nós, quando vamos estudar sobre práticas pedagógicas, né, na educação musical, normalmente nós focamos muito em sala de aula, né? Só que hoje não tem mais como nós negligenciarmos, né, essa realidade, né? Não tem como a gente Verdade. fingir que não existe o ensino de música numa plataforma como o YouTube, né? A quantidade de usuários que acessam, a quantidade de conteúdo que é postado, é tudo em patamares colossais, né? Não tem como você negligenciar, tá tudo muito presente. E nessa pandemia, né, que não era, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu nem sonhava que ia acontecer. Nessa pandemia, esse trabalho acabou assim, acabou ganhando um holofote que ele não teria se não tivesse, né? Recentemente eu recebi alguns convites para participar de alguns eventos acadêmicos e era justamente o tema dos congressos era em relação à pandemia, só que a minha pesquisa não era para pandemia, Interessante. né? Roger Minha ganhou vida, não pesquisa. foi, Roger? Ganhou vida, porque é interessante porque o holofote realmente hoje ele é um sistema hoje de alta importância e de necessidade hoje esse ambiente tecnológico para todos os ambientes público, particular e dentro dos ambientes de todas as esferas da educação. Então, essa sua pesquisa, ela trouxe para todos nós um arcabouço de um novo conhecimento do que já existia. Mas agora existe a necessidade. Interessante. Aí, você comentando sobre isso, eu queria que tu discorresse, Roger, a tua experiência, porque tu acabou de dizer que eu recebesse convites, porque caiu dentro do holofote todo esse processo, essa pesquisa, e essa experiência, porque dentro dessa perspectiva musical, ela está encaixada dentro de todos os demais ambientes da educação. E qual é a experiência que tu teve com isso, ou as experiências que tu acompanhou e que tu está acompanhando no momento? Então, essa pesquisa, eu digo que ela não é uma pesquisa que ela tem ela não traz uma descoberta, como é que eu posso dizer, que ninguém imaginava, mas ela ajuda a trazer uma série de questões de informações que estavam por aí bagunçadas, mas ela foi sistematizada através dessa pesquisa, né? Porque o conhecimento já está por lá na rede. Só que o Verdade. conhecimento na rede, ele além de ser muito fluido e dinâmico, ele é muito espalhado, né? Então essa pesquisa, ela ajudou a gente a entender mais ou menos como é que estão acontecendo esses processos, né? É uma pesquisa que ela tem um tema muito novo dentro da academia, não só dentro da educação musical, mas dentro da educação de forma geral. Da revisão bibliográfica que eu fiz, a gente vê que não tem uma quantidade tão grande assim de teses, de dissertações, né, sobre o tema. Vem crescendo ao longo dos anos, mas ainda é algo que a gente precisa estar investigando, né? Agora, em relação a essa questão do holofote, que acabou
sendo não intencional, acabou que, como você falou, era uma coisa que eu estava, ó, tá acontecendo esse tipo de educação e é um tipo legítimo de educação. Não é uma educação que é institucionalizada, não é uma educação que ela está atrelada a currículos, né? Mas acontece esse tipo de educação, mesmo que não tenha um órgão, uma faculdade, uma escola, mas está acontecendo esse tipo de educação. Verdade. Só que aí na pandemia, meio que todo mundo foi obrigado a recorrer a algum tipo desse recurso, né? Então foi por isso que a pesquisa acabou chamando a atenção de algumas pessoas e os convites que eu recebi tem a ver com pandemia, né? O pessoal diz, a educação musical, a pesquisa em música na pandemia, não sei o que na pandemia, mas eu não fiz pensando, né? Eu só estava falando, só que meio que hoje todo mundo foi obrigado, foi forçado a fazer algo desse tipo, porque Verdade. para evitar, né, a questão do contato presencial. Até porque na época, a tua pesquisa, nós não imaginaríamos, nem sonhávamos de estar passando por isso. É, Não é é, verdade? como, é como eu falei, né? Eu ia mostrar um nicho, né? Eu ia mostrar um tipo de educação que nós não Verdade. estávamos prestando atenção. Só que o que acontece? Nós não estávamos prestando atenção. Só que quando iniciou a pandemia, parece que todo mundo correu para olhar o fenômeno que eu estava pesquisando. E alguma experiência sua em relação a isso? Ultimamente, tu tá lecionando nas escolas, as escolas à distância, né? A universidade à distância, EAD. Então, qual é o feedback que você tem em termos de experiência como professor e sentir a situação que está ocorrendo em relação aos discentes? Não sei se está vazando aí barulho de latido de cachorro. Tá. É só espantar o gato. Tu tá em Campinas, João Pessoa? João Pessoa. Bom, é Mas pode falar, não tem complicado. problema não. Os cachorros do vizinho são terríveis. É o seguinte, eu trabalhei em um ano em uma faculdade de música, né, como tutor presencial, e foi bom você ter levantado essa questão, porque uma coisa é o ensino remoto e outra coisa é a educação à distância, o EAD, que a gente já conhece, né? O Certo. EAD, ele tem uma estrutura já muito organizada, né? O EAD, você tem o seu ambiente online, lá dentro do ambiente online você tem as sessões onde o material é colocado, você tem os fóruns de discussão, você tem o contato com os seus colegas, você tem o suporte com o seu tutor, né? Então, a EAD, ela representa um conjunto de ferramentas para você estudar à distância, mas que já está previamente estabelecido. Já o ensino remoto é esse que está acontecendo agora. Você não tem um ambiente pronto, né? Você está fazendo com o que dá. Então, tem professor que faz a aula gravando num Samsung, né? Num celular bem simples, um Samsung. Tem outro professor que já tem uma câmera, tem outro professor que faz no começo, não tem nem ideia de como iluminar o vídeo, fica um negócio bem, né? Não sabe nem usar um microfone para isolar o áudio. Então, assim, o ensino remoto é um ensino que caiu de paraquedas, né, no nosso contexto, e as pessoas ainda estão tentando se adaptar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no EAD, né? O Hum, ensino remoto, hoje eu estou fazendo um trabalho de auxílio. Eu estou auxiliando um colega meu, que ele trabalha na rede de ensino pública. Eu estou uhum, auxiliando ele na construção de atividades, né? Como essas coisas estão acontecendo de forma online, né? Então eu entendi. estou ajudando ele na construção dessas atividades. Agora, no EAD, o pessoal sentiu muita falta dos encontros presenciais, né? Quando começou a questão do distanciamento, né? E foi um grande desafio para mim, porque eu estava indo atrás de materiais, eu estava aos poucos comprando alguns materiais, já me preparando, sem nem pensar que ia ter pandemia, mas eu estava me preparando e acabou que chegou num período que eu não estava preparado. Então, a primeira aula que eu fiz, que eu tive que fazer com os materiais que eu tinha, foi uma experiência bastante difícil, né?
Eu acredito que foi assim também para o pessoal que trabalha com a rede pública de ensino, né? De uma hora para outra você tem que fazer a sua aula, tem que jogar vídeo no YouTube, ou jogar vídeo no WhatsApp, aí o pessoal diz, Verdade. ah, tem que ser vídeo de 2 minutos, porque o aluno não vai assistir se for um vídeo de 5, né? Então são todas, assim, são desafios que são bastante complicados de lidar, mas assim, com o tempo a gente vem encontrando algumas soluções, né? A gente vem encontrando algumas medidas e alguns alunos também, eles têm abraçado a causa. Eu entendo que nem todos os alunos conseguem se engajar, como os alunos também não conseguem se engajar 100% mesmo quando é presencial, mas também tem a questão de tecnologia, né? Mesmo que hoje um celular esteja mais acessível, a gente sabe que no Brasil ainda tem aquela família que não tem internet em casa, ou que a internet que usa são os dados móveis. Então são desafios que a gente ainda está lidando. Mas uma coisa que eu gostaria assim que as pessoas pensassem um pouquinho mais é que às vezes a gente pensa, vamos entregar a aula por vídeo, vamos entregar a aula por áudio. Existem meios mais baratos, né, que às vezes tem a ver mais com questão de organização política, né? Não é o professor às vezes que pode, mas, por exemplo, uma escola ela pode ter acesso à rádio local, né? A estação de rádio local. Interessante. E programando um horário, por exemplo, consegue fazer algum momento pedagógico e vai chegar praticamente num valor muito mais acessível, né? Chega muito mais fácil nas casas, de repente, porque nem todo mundo tem internet, mas hoje todo celular, exatamente todo celular conecta à estação de rádio, né? Então, são desafios que nós estamos ainda buscando, né? Você também é professor, são coisas que nós ainda estamos aprendendo a lidar, Verdade. aprendendo a melhorar a imagem, aprendendo a melhorar o áudio, mas assim, não temos como fugir disso, né, no momento. Através das dificuldades que vêm superações, né? Isso é interessante. Nós temos aqui conosco aí o professor Felipe Vilarinho, que também é um professor performance, que está trabalhando nesse ambiente remoto, como também o professor Everton, né, lá de Juazeirinho, é, e também trabalha pelo Estado nesse ambiente remoto. Então, professor Roger, dentro da sua pesquisa, quais foram as dificuldades que você encontrou e as superações, que também ela anda junto essas duas, né? Ela vem as dificuldades e depois vem as superações. E sabendo que essas dificuldades que surgem e essas superações que surgem, elas também ela encaixa dentro de todo o ambiente para demais professores que estão conosco aqui, nos ouvindo esta noite. Então, eu queria que você citasse algumas aí que você passou com essas dificuldades e as superações. Pronto. A minha pesquisa foi um estudo de caso, né? Então, eu tive dificuldades na minha pesquisa em si, mas eu acredito que a tua pergunta, né, ela é direcionada a quais os desafios pedagógicos encontrados. Acho que é essa Isso, a tua direção. mais ou menos aí. Então, assim, os desafios pedagógicos, na verdade, são os desafios pedagógicos dos professores que eu pesquisei, né? Certo. Eles têm algumas preocupações e alguns desafios a lidar quando eles vão preparar um conteúdo, né? Por exemplo, eles tentam comunicar de um jeito que aquele público entenda. Então, para eles que tem um público muito aberto, no começo é um pouco difícil de você entender como vai ser o formato daquela tua aula, né? Daquele teu conteúdo pedagógico. Quando você é um professor e já tem uma turma direcionada, você já conhece os seus alunos, você já sabe a faixa etária deles, e mesmo assim ainda é difícil você fazer um vídeo e utilizar uma linguagem, utilizar. E quando eu falo em linguagem, eu não estou falando só as palavras, a linguagem audiovisual, né? Você É verdade. utilizar uma vinheta, você utilizar um efeito de vídeo, você utilizar um memezinho da moda, enfim. É toda a Interessante. linguagem, né? E assim, às vezes não é tão fácil você fazer algum vídeo que prenda a atenção deles, né? E esse desafio para esses professores que não têm as turmas totalmente definidas, como é o caso deles, acaba sendo triplicado, né? Porque eles só vão conhecer realmente o público deles depois de um tempo.
Depois de um tempo é que eles vão conseguir analisar os gráficos e entender quem são as pessoas que assistem ao vídeo deles. Então, a linguagem, né, a comunicação é um dos desafios. Um outro desafio que eles relataram também é a questão da logística que envolve a preparação de um conteúdo pedagógico online, né? Uma coisa que eu acho que é uma coisa que tem... Uma coisa que eu acho que é uma coisa, nossa. Acredito que é um desafio que tem tomado muito tempo dos profissionais da educação, porque assim, hoje um professor ele é contratado para trabalhar 20 horas ou 40 horas semanais. Então, ele vai para a escola e cumpre a sua carga horária. Só que na pandemia, o pessoal quer que ele continue cumprindo essas 20 horas ou 40 horas semanais na aula remota, né, na aula por vídeo. O que eu acho assim totalmente insano e incoerente, porque assim, para você fazer uma aula, né, para você fazer um conteúdo pedagógico, você gasta um Verdade. tempão antes, né? Você tem, eu vou gravar o vídeo, mas você grava o vídeo, aí tem os cortes do vídeo, aí Verdade. tem a edição, aí tem o tratamento de imagem, tratamento de áudio, aí você vai fazer o upload do vídeo. Enfim, são uma série de coisas é, que atrapalham, né? E tem um outro problema, né, do ensino remoto em si, que é a questão de, às vezes, algumas escolas exigem que a aula, né, que a aula online, ela tenha o mesmo período de duração que a aula presencial tem. Isso vai muito oposto ao que já está estabelecido na EAD, por exemplo, né? Na EAD, eles já entendem que, ó, se você está presencialmente, a retenção de atenção é uma, né? Você conversa aqui com a pessoa, você está olhando para ela, você chega perto dela, você pede para ela conversar, é uma coisa. Agora, se você está vendo um vídeo da sua casa, a retenção é outra. Então, você está vendo aqui, ó, se você assistir ali uns 15, 20 minutos de vídeo, você já fica um pouco cansado, já fica um pouco entediado, né? Interessante. Então, eu acho que essa questão de adequação, de querer transferir uma coisa que é presencial para o remoto no mesmo molde, é uma coisa que tem prejudicado bastante também, né? É um desafio que tem sido muito presente, acho que principalmente na rede escolar, né? Não exatamente no caso Verdade. deles, mas o que eles relataram é a questão da logística, né? De você preparar e você fazer a edição. Felipe falando, né? Você está descrevendo É, a minha história do aula. Felipe, essa é a nossa história, cara, enquanto professores, né? A gente tem verdade. esse desafio e, infelizmente, são coisas que seriam resolvidas se, por exemplo, na direção das escolas, né, digamos, na gerência regional de educação, tivesse essa compreensão que o ensino remoto, ele é outra coisa, não é o ensino presencial que você joga numa tela de celular, é outro formato. Então é outro formato, é outro tempo, entendeu? É outra função do professor, o professor já não é aquele cara que está lá e que fica incentivando direto, o professor ele prepara o material e ele dialoga com a turma. Então, até a função do professor, ela é diferenciada, né? Uma coisa que a gente vê muito, muito bem definido isso é na EAD. Eu acho que, por exemplo, hoje, quem trabalha com educação remota, e eu não digo nem o professor em si, porque o professor muitas vezes é refém, só tem que cumprir a carga horária. Mas quem tem tempo de pensar é o gestor, né? Uma coisa que os É verdade. gestores têm que atentar hoje é para o formato da EAD tradicional, como a gente conhece, né? Aí você vai me dizer, então a gente vai copiar exatamente o que a EAD faz? Não, a gente não vai copiar, mas a gente vai entender alguns conceitos, ver o que pode aplicar, e um outro olhar que a gente pode trazer justamente para flexibilizar esse ponto é olhar para uma outra tipo de educação, que é a educação que eu falei, por exemplo, no YouTube, né? Que é uma coisa um pouco mais descontraída, tem um formato diferente, não é institucional, mas se a gente prestar atenção naqueles professores, nós vamos ver que tem algo que eles fazem que nós podemos aprender e trazer para a nossa realidade. Verdade. Você falou uma coisa interessante, né? Porque diante desse ambiente remoto, os professores
desse processo insano. Gostei muito dessa expressão, porque é algo é impensável isso aí, mas está acontecendo. E o professor ele faz seu horário formal dentro daquela carga horária obrigatória, como você disse, é um ambiente que se torna refém, e ainda duplica a mesma quantidade de tempo informal para produzir o plano de aula, produzir vídeos, professores que produzem vídeos, por exemplo, no meu caso, eu tenho o prazer de produzir o vídeo, né? Porque a situação remota já não é bom para o aluno. Então, pelo menos uma forma, como você citou agora, a não institucional, como o canal do YouTube, eles se tornam mais acessível a eles. Achei muito interessante o que você falou, e dessas dificuldades, você trouxe muitas ideias de superação, né? Outros caminhos. A plataforma EAD, com certeza, ela tem um ambiente mais organizacional do que um meio que nós estamos vivendo hoje é remoto, que a grande maioria, eu acredito que a grande maioria está utilizando pela Classroom, WhatsApp, eu acho que é isso aí, né, da remoto, e a plataforma EAD ela tem um processo mais organizacional. Eu queria que tu discorresse um pouco em relação a essa questão das plataformas, as vantagens, desvantagens, o que é que se poderia fazer ou não. Normalmente, o EAD, ele é voltado para o ensino superior, né? E a gente está falando aqui de um ensino que ele é voltado para a educação básica, né? Então, assim, os públicos também são diferentes. Então, por isso que às vezes também, eu acho que também não faz sentido a gente criar um ambiente virtual totalmente formalizado como o da EAD, né? Eu acho que o Classroom, por exemplo, é um ambiente que eu acho ele mais flexível, eu acho ele mais móvel, né? E eu não acho ele tão burocrático, é muito fácil. Enquanto se você vai criar uma plataforma específica para ensino, dá muito trabalho, você precisa de desenvolvedores, né? Isso demanda muito tempo e custo, coisa que a nossa realidade não permite exatamente agora. Agora, em relação às plataformas, de forma geral, eu acredito, né, que é uma coisa que, inclusive, eu estou auxiliando esse meu colega que está trabalhando na educação básica. Uma das coisas que ajuda, né, quando o professor não é obrigado a produzir o vídeo, ele faz um trabalho de seleção dos vídeos, né? Em vez de ele produzir um vídeo sobre o assunto, ele pesquisa e ele traz, né, pode ser através daqueles Google Forms, né, aqueles formulários do Google. Você pode Hum. preparar um texto, né, colocar lá um texto que é explicativo sobre a matéria, deixa um vídeo lá que você selecionou, você não fez, então assim você já economizou um tempo nisso, né? E depois que você tem ali um texto pequeno, né, um vídeo curto também, aí depois você pode ter algumas questões, né? Algumas questões abertas, algumas questões fechadas. Mas eu acredito que isso é possível quando o professor não tem a obrigação de produzir o vídeo em si, porque algumas escolas, né, elas chegam e dizem, não, você tem que obrigatoriamente gravar um vídeo seu, né? Você não pode selecionar. Agora, em relação às plataformas, como foi a sua pergunta, né? Eu acredito que depende muito da intenção, né? Do que é que você está precisando para fazer agora. Por exemplo, se você precisa de uma live, hoje você pode fazer uma live no YouTube, né? Ou você pode hospedar a live do YouTube numa plataforma como o StreamYard, por exemplo, que enquanto a live está Interessante. rolando, você pode escrever algumas coisas, enfim, as pessoas podem entrar em contato, você pode selecionar melhor as perguntas, né? Mas aí tem que ser duas pessoas, né? Uma pessoa só não vai dar conta de controlar essas duas coisas. E uma outra que tem sido muito utilizada é o Google Meet, né? Depois que o Google abriu, né? O Google permitiu que as pessoas que não tivessem conta institucional utilizassem. O Google Meet tem sido uma plataforma que consegue abrigar um número alto, né, de pessoas. Eu É já entrei verdade. em sala com 56 pessoas Gratuito. normal, gratuito, isso, e ficou tranquilo. Tem outras plataformas também, mas quando a gente fala do Zoom, por exemplo, aí você já tem que ter o aplicativo instalado. A gente sempre tem que pensar
no usuário também, né? O que que é Entendi. mais simples para os alunos que vão estar acessando, né? Na sua pesquisa, professor Roger, ah, você, com certeza, você presenciou, acompanhou as dificuldades de determinados professores vivenciando e lecionando nesse ambiente virtual, independente se é AD, se independente se é remoto, mas você está vivenciando e vivenciou muitos colegas seus na sua pesquisa, ah, por falta do domínio dessas tecnologias. A gente percebe muito isso e está acontecendo ainda hoje, principalmente no ambiente remoto, uma dificuldade muito grande dos profissionais por essas tecnologias. E aí, eu queria que você discorresse as suas experiências no acompanhamento sobre essas coisas e, e pudesse dar até uma dica, né, para quem está nos ouvindo, a poder ter um estralo, né? Às vezes uma palavra, querendo ou não, essa nossa live, nós estamos tendo agora uma aula com você, né? Então, Ah, queria que você discorresse um pouco. bom, essa questão de tecnologia, de domínio de tecnologia, foi uma coisa que eu abordei na pesquisa como algo que nós precisamos começar a prestar atenção na formação de professores, né? Na formação de professores do ensino superior, né? Tem que ter disciplinas que sejam, assim, tenham mais atenção com essas questões, né? Por exemplo, na licenciatura nós temos 4 estágios, nenhum deles é direcionado para EAD. Aí você diz, mas não é obrigado a ser para EAD porque a licenciatura ela é para educação básica. Mas aí é que tá. A pessoa tem que saber pelo menos um pouquinho, né? Tem que saber pelo menos um pouquinho, porque, veja, na pandemia todo mundo foi obrigado a lidar com isso e caiu assim, caiu uma obrigação no colo dos professores e eles tiveram que lidar com isso sabendo ou não, tendo tecnologia ou não. Então, como eu observo assim esse desafio? Primeiro que, dentro da minha visão, os professores não têm culpa nenhuma disso, né? E o que é que precisava, né? O que é que precisa? Algumas iniciativas foram feitas, né? Eu acho que a Associação Brasileira de Educação à Distância, ela criou um site que dava dicas, né, sobre ensino remoto, ela fornecia alguns materiais para a pessoa ter uma noção melhor de como funciona esse tipo de educação, mas eu acho que falta muita assistência ainda para esses professores, por exemplo. Você disse, eu tive que produzir os meus vídeos, né? Eu fui obrigado. Tá, você teve que produzir. Aí você disse, eu estou fazendo isso como uma hora extra. Provavelmente você não está recebendo essa hora extra, né? Outra coisa, e o professor que não tem a tecnologia? E o professor que só tem ali um notebook bem já velho, que ele só realmente estuda e não precisa usar ele para a sala de aula? E esse professor que tem que preparar a aula com esse material, ele recebeu algum suporte, né? Não teve isso, né? Foi disponibilizado algum espaço ir lá e gravar a aula dele e outras pessoas fizessem? A gente sabe que isso não é a realidade da maioria das instituições de ensino, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Que quem, quem chegou, quem trabalha na educação e enfrentou essa missão de uma hora para outra, o que eu posso aconselhar é ir com calma, fazendo com o que você tem, né? Se você só tem, enfim, se você só pode trabalhar com áudio, faz aquele famoso podcast, né? Grava só o áudio e depois faz um conteúdo voltado para isso. E tem dicas que são mais pontuais, né? Assim, tem as pessoas que realmente precisam produzir os vídeos e não sabem por onde começar. Aí eu aconselho, né? Aí devagarzinho a entendendo como funcionam essas questões de imagem, como é que você capta uma imagem melhor. Você não precisa ter uma câmera fenomenal, você pode ter uma câmera que ela é uma câmera simples, uma câmera de celular. Aí para melhorar aquela imagem, você melhora a sua iluminação. Aí você diz, mas eu não tenho condições de pagar um,
eu não tenho condições de pagar um iluminador, né, um softbox, que é uma coisa mais cara. Aí você tem, por exemplo, tutoriais que ensinam você a fazer iluminadores muito baratos, né? Muito baratos com materiais do dia a dia. Ou você pode, se você entender os conceitos básicos, né, você pode utilizar a ferramenta mais rudimentar, por exemplo, a luz do sol. Se você entende como funciona a iluminação, como você posiciona a câmera, você pode Interessante. utilizar a luz que É entra da verdade. tua janela, né? Aí, claro, sim, É você verdade. vai ter que entender o básico de como funciona, que é para você poder usar o material que você tem, né? Então, quanto mais você entender, menos custo financeiro você vai ter, né? Só que é um caminho que o que eu estou falando exige boa vontade, porque assim, o professor já faz demais. Eu sou sempre a favor dos professores, né? Eu sempre acho assim, estou sempre do lado dos professores. Na minha opinião, o professor já é sobrecarregado, né? Então, assim, isso que eu estou falando é algo que, se a pessoa puder, a pessoa fazer, né? Não é uma coisa que eu estou dizendo obrigatoriamente. Mas, assim, hoje existem vários tutoriais no YouTube como você melhorar cada coisa básica, como você melhorar o seu áudio, por exemplo, né? A gente usa um fone aqui e já dá uma melhorada, mas assim, ó, eu coloquei o fone de qualquer jeito aqui, mas se eu quisesse que o fone ele tivesse um pouquinho mais isolado, eu colocaria ele por dentro da minha camisa, colocaria uma fita adesiva colando ele no meu peito, por exemplo, e a captação já ia ficar mais limpa, né? Ele não ia captar todo o ruído externo. E aí, isso aqui é o fone que vem no celular, né? É algo que pode Interessante. ser feito. São coisas básicas que, se você for procurando, você consegue ir melhorando aos poucos, né? E é interessante, professor, que eu acredito que hoje se torna uma obrigação o professor ele em busca dessas informações diárias, até porque somos cientes que o ensino presencial ele vai ter uma mudança. Nem que, eu acredito, e pelas pesquisas, né, também não é o axiologia, mas pelas pesquisas, estamos percebendo que 2021 vai ser remoto e presencial. Não vai ser 100% mais presencial, até porque, com esse ambiente pandêmico, enquanto não houver a vacina mesmo, não podemos estar assegurados de que tudo está resolvido. Então, eu acho que é uma necessidade. Então, uma dos questionamentos que ocorre dentro desse ambiente virtual é o caminho são os caminhos da aprendizagem em meio a esse ambiente remoto. Eu queria que você, professor, pudesse destacar como um dos caminhos você já falou aqui agora, que é a busca da informação dessas tecnologias, que o professor ele deve ir em busca, isso é um caminho para o aprendizado nesse ambiente remoto. Mas na sua pesquisa, qual foi outros caminhos que ocorreram na sua pesquisa musical para transparecer e levar esse ambiente artístico, musical, para quem está do outro lado da tela? Como foi a forma, os meios? Bom, infelizmente, essa resposta ela não tem uma solução fixa, né? Porque o grande desafio é você entender quem é que consome o teu conteúdo, né? E a partir de você entender quem é que consome o teu conteúdo, é você entender de que forma ele aprende melhor, né? Isso é básico, tipo, se eu for para uma sala de aula hoje, eu não conheço a turma. Então, a partir do momento que eu conheço a turma, eu vou precisar conhecer o que é que eles se sentem mais à vontade, o que é que prende mais a atenção deles e quais são os caminhos que eles demonstram mais vontade de participar. Porque uma das coisas que é muito difícil nessa realidade que a gente está vivendo hoje, que eu acho, é realmente a questão da retenção, né, da atenção. Se na sala de aula já é difícil, imagine em casa, que às vezes a pessoa não tem um espaço para estudar, né, e a pessoa tem muito mais distrações, né? Então, o que eu acho bem difícil, né, o que eu acho um desafio muito grande, mas
quando você descobre, ele é o começo do seu caminho, né? Que o seu caminho você vai fazendo aos poucos, é você entender como aquelas pessoas que te acompanham, como elas aprendem, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue entender isso, aí você encontra uma forma de trabalhar. Ah, igual o Felipe comentou ali, os meus alunos preferem áudio. Ah, então se os meus alunos preferem podcast, então o que é que eu vou fazer? Eu vou elaborar aqui um pequeno texto e só para introduzir o assunto e as explicações eu vou fazer aqui em forma de podcast. Se os alunos sentem assim à vontade para participar com interação de áudio, então eu não vou fazer uma atividade escrita, por exemplo, se puder. Eu vou fazer aqui uma atividade onde cada um tem que mandar a resposta conversando sobre o que sobre aquele tema. Eu vou fazer algumas perguntas e eu vou querer que ele me responda com base em áudio. Para quando você trabalha com realidade onde os alunos têm mais acesso à tecnologia, se eles gostam de fazer, se eles gostam de produzir, então a minha atividade é vocês que vão pesquisar o conteúdo e vocês vão ter o desafio de criar um vídeo sobre esse tema, um vídeo informativo sobre esse tema, né? Só que isso vai muito do conhecimento que você tem do pessoal que você trabalha, né? Certo. E isso é um dos maiores desafios de qualquer setor da educação, né? Você saber exatamente como os seus alunos possuem mais facilidade para lidar com o aprendizado, né? Porque o aprendizado, ele, ele é construído, né? Aquela figura do professor que sabe de tudo e só sai disseminando o conteúdo, nós não precisamos mais ser essa metralhadora de conhecimento, né? Hoje, a era da informação, ela permite que os alunos tenham acesso. A gente acha que não, mas, por exemplo, quando eles assistem o jornal, quando eles assistem um vídeo, eles também estão recebendo informação. Talvez o maior desafio seja o filtro dessa informação, né? Às vezes o aluno ele não consegue entender, separar qual é a informação que, que é coerente, a informação que é falácia, a informação que é fantasiosa, né? Às vezes o aluno não consegue fazer isso. Mas talvez isso seja uma das coisas que nós começamos a fazer, né? Talvez seja uma das coisas que nós precisamos estruturar, ensinar os alunos a criar esse filtro, né? Ensinar eles a buscar essas diferentes informações, ensinar eles a conhecer quando uma informação ela bate com a realidade, quando uma informação ela está equivocada e ela não serve para aquele contexto, né? Então, eu acredito que são caminhos que nós podemos trilhar, mas nenhum deles possui uma fórmula, né? Vai muito de acordo com eles são móveis. Peraí. Eles são muito móveis porque vai de acordo com a sua realidade específica. No caso, o professor ele tem que ter essa percepção do ambiente que ele se encontra e saber o que ele tem que passar para esse aluno ou o professor como esse transmissor tem que saber o que é que envia para esse receptor e esse receptor ter uma qualidade de absorção, né? A ideia é essa. Agora nas artes, né? Quando a gente trabalha essas artes visuais, audiovisual, o ambiente musical, teatral, dança e esse ambiente de artes integradas. Então, nesse composto de artes, me diz uma coisa, professor, como a arte é um processo do ambiente da sensibilidade, e eu vou usar agora Freud no Mal Estado da Civilização, que a arte ela é as dores, é um analgésico para as dores do mundo, né? Como é que nós conseguimos e ter essa perceptividade de transmitir esse trabalho artístico de todas as formas, e no seu caso, dentro da sua pesquisa, esse ambiente artístico musical, dentro desse processo virtual, em que quem está do outro lado possa saber absorver bem como é esse jogo de um ambiente artístico e a tecnologia, dentro da sua experiência, das suas pesquisas. Eu quero só fazer um adendo em relação à última resposta, né? Que é
o que eu falei é exatamente que a função hoje do professor, principalmente nessa realidade de tecnologia, é que ele não é o transmissor e o aluno não é o receptor, entende? O que eu Entendi. estou propondo aqui na discussão é que até isso vai tirar peso das costas do professor, entende? Certo. Se você constrói um conhecimento de forma mais dialogada, vamos dizer assim, em forma de, por exemplo, fóruns de discussão, quando você tira essa responsabilidade, esse papel centralizador do professor, você ganha alguns aspectos. Por exemplo, quais são os aspectos que você ganha? Relações menos hierarquizadas, que é o que a gente vê no YouTube, né? Compreendi. Uma vez que, porque assim, ó, quem dá aula no YouTube, muitas vezes ele não é visto como um guru, como um mestre que sabe de tudo. Ele é visto como uma pessoa que tem um problema, que é o seu problema. E ela arrumou um jeito de arrumar aquele problema. Ela descobriu uma solução para aquele problema. Então ela não é um mestre. Então o que acontece? As pessoas que estão vendo ela, elas se sentem mais à vontade para conversar com ela, elas se sentem mais à Uhum. vontade para trocar informação, para sugerir novos temas. E meio que eu estou propondo aqui, né, para o papel do Interessante. professor nesse ambiente que a gente tem vivido de tecnologia, né, para tirar esse peso de centralizador, né, de, olha, eu tenho a informação, eu estou direcionando, mas assim, olha, a informação é essa aqui e eu estou ajudando nós a construir essa informação, né? É interessante. Você compartilha essa responsabilidade com os seus alunos na medida que você consegue, né? Claro, na educação eu acho Entendi. que nunca existe uma verdade absoluta, porque cada realidade é uma, né? Mas a minha visão geral é essa. Agora, Quer em dizer que relação. Pode no falar. geral é um trabalho de construção, né? Isso. Não é somente alguém passando uma mensagem, uma informação, mas é um trabalho em conjunto. Isso. Interessante. E foi o que os dados da pesquisa mostrou também. Mostraram, né? Essa questão de que o conteúdo que é produzido no YouTube, ele tem uma forte influência do público que acompanha, né? Muitas vezes o professor ele faz lá o conteúdo e a pessoa fala: "Olha, legal, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre aquele assunto". Ou então às vezes eles falam: "Olha, eu entendi quase tudo, mas eu não entendi isso". Então são pistas que aquele professor vai coletando e conforme ele vai produzindo novos conteúdos, aquele conteúdo consegue atingir de forma melhor o público. Mas por quê? Porque aquele conteúdo ele está sendo construído em conjunto, né? Não é o professor que está tirando tudo da cabeça dele, né? O feedback do usuário ele influencia muito nessa construção. Então, é o que eu proponho hoje para a educação remota e na verdade, é como eu concebo, de forma geral, a educação com exceções, raras exceções, tá? Compreendi. E essa parte artística, na sua pesquisa, como é que o outro ele capta a ideia artística? Porque esse ambiente virtual, a gente sabe que é tudo um ambiente novo, né? De você passar uma mensagem artística para outro que está do outro lado, né? Inclusive, tem que dar os parabéns a você pelo seu trabalho que você fez a nível internacional, né? Com a saxofonista, que ficou perfeito, né? Aquele trabalho. E ela teve um impacto, né? Com muitas pessoas, né? Dessa interação. É uma das coisas assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A pandemia, eu acho que ela deixou as pessoas mais acessíveis de forma online, né? Pessoas que você não quer falar com elas, você pode dar a desculpa que, ó, não tem como a gente se encontrar, né? Não tem como a gente se encontrar presencialmente. Você topa conversar um pouco comigo sobre isso? Eu tenho um projeto tal, você se interessa, né? São coisas que a pandemia ela abriu de possibilidade, né? E eu acabei Verdade. conhecendo outras pessoas assim, né? Hoje eu tenho alguns contatos assim que eu tenho certeza que eu não teria se a gente não tivesse passado por esse período. Agora, em relação ao fazer artístico em meio às tecnologias, né? É um desafio muito grande, né? De como você produzir um conteúdo pedagógico na área de artes e ele não ser um conteúdo engessado. Né? Porque às vezes é muito fácil você trabalhar com outra área, que às vezes a gente entende que
Se é o português, eu jogo um texto e uma questão e acabou. Né? Na arte, você pode ensinar assim também. Igual você pode chegar a ensinar você chega na sala de aula, escrever no quadro e depois passar a sua questão, 10 questões. Pronto, você pode fazer assim. Só que todo o esforço que a gente faz no ensino superior, na formação de professores, é justamente falar sobre isso. O ensino de artes, eu estou parafraseando Suanic, né? O ensino de artes tem que ser artístico, né? O ensino Isso de aí. música tem que ser musical. Você tem que ensinar música musicalmente, né? Você não pode ensinar música dentro de uma perspectiva que não é da música. Então, Interessante que Kate Swan, que ele fez um tratado, né, nesse ambiente com as fundamentações necessárias, né, desse desenvolvimento artístico, né? ele fala muito sobre o ensino de música focado no fazer musical, né? Fazendo Muitas musical. vezes que assim a leitura de partitura ela é um dos elementos da música, mas ainda assim a partitura ela não é a música. A partitura é uma representação sonora. A música ela é essencialmente som. Então, se você vai ensinar música, você tem que estimular uma prática que seja voltada para a produção sonora. E não é uma produção sonora qualquer, né? É uma produção sonora que ela tem expressividade. Verdade. É fantástico. E interessante, professor, porque esse fazer artístico está se tornando uma superação nesse ambiente virtual, né? Para nós que somos artistas, somos músicos e queremos atrair o público. Eu acho que é muito difícil trabalhar com isso dentro da música, né? Mas algumas exigências elas acabam tendo que ser atingidas para que a gente consiga trabalhar com o ensino de música de forma artística, né? Ou se você pode trazer isso para qualquer área da arte, né? Mas um exemplo, dentro da música, uma das coisas que é fundamental para que esse material pedagógico que é colocado em ambiente online funcione é a questão do áudio, né? É uma coisa que é complicada de trabalhar, mas se não tem outra alternativa, se você tem que desempenhar esse trabalho, você tem que estudar uma forma do seu áudio chegar da melhor forma possível no aluno, né? E cada área vai ter uma parte técnica que vai ter que dominar para que o conteúdo chegue com expressividade, né? Porque, como eu falei, é muito mais fácil você fazer um texto e botar 10 questões depois. Mas como você está direcionando, o ensino de artes, artes integrada, o ensino de forma artística. Então, um dos caminhos é a questão da parte técnica, né? Nós temos que ver como nós, dentro da nossa realidade financeira, dentro dos materiais que a gente tem, dentro do conhecimento que nós temos, como nós podemos melhorar a parte técnica, porque assim a gente vai conseguir produzir um conteúdo e esse conteúdo vai poder chegar de um jeito legal, porque também não adianta eu pegar e gravar o meu saxofone aqui de qualquer jeito, com assim, a minha ambiência toda bagunçada, com o cachorro do vizinho latindo, né? A gente acha que não, mas esse Verdade. tipo de zelo, ele prende a atenção de quem está recebendo. E isso é algo muito importante, porque você diz assim, porque o fulano, eu faço um cover de uma música famosa e o fulano não me escuta, por que ele não me escuta se eu faço bem direitinho? Ele não te escuta porque, por exemplo, ao invés de ouvir o teu cover, hoje ele tem a possibilidade de ouvir o próprio cantor fazendo aquilo. Então, para ele dar atenção para você, você tem que estar fazendo não só direitinho, mas você tem que estar entregando direitinho para ele, né? E quando eu falo de entregar de forma direita, né, entregar da forma correta, é você ter a tecnicidade, né? Você saber como aquele material vai chegar bem para aquelas pessoas. Verdade. Professor, foi uma honra. Vou usar as palavras que você merece. É uma honra inoxidável a sua
a sua presença aqui conosco. Ah, aprendemos muito. E, assim, eu só tenho que agradecer pela sua amizade e irmandade que nós temos de longas datas acadêmicas. Acredito que vamos fazer, essa vai ser a primeira de muitos encontros. Eu já realizei um sonho de fazer esse momento com você, o outro é de tocar com você, né? De tocar com você. E, aproveitar esse ambiente virtual, né? Já que você agora está no nível internacional, tem que aproveitar os seus seguidores agora nesse ambiente internacional. Professor, eu vou deixar você. Nós temos 3 minutos para você dar as suas últimas palavras. Você está vendo que o tempo corre rápido. Corre, a velocidade é impressionante quando a gente tem uma conversa boa. Eu só tenho assim a agradecer, né, primeiro o convite, né, a confiança, né. Nós não nos encontramos presencialmente, então você só tem me acompanhado de longe. Agradeço aí a confiança, né? Confiou no trabalho. Inclusive a versão final da dissertação está quase saindo. Quando ela estiver pronta, eu aviso. Fantástico. Agradecer a quem veio, né? Quem participou, quem mandou as perguntas, não, né? Quem fez os comentários. E só dizer isso, né? Nós temos um grande desafio pela frente e nós também não podemos, assim, botar o peso do mundo nas nossas costas, né? Nós vamos fazendo a nossa missão, que é ensinar as pessoas da melhor forma possível, mas vamos fazendo conforme a gente consegue, mas vamos ter zelo no ensino, né? É isso, é essa mensagem que eu deixo final. Aí tá certo. Oi, professor, que Deus te abençoe. E quando você terminar a sua dissertação e terminar a pesquisa por completo, vamos fazer outro encontro desse, tratando diretamente da sua dissertação, que vai ser de grande valia para todos nós que estamos aqui nesse ambiente educacional e artístico. Com certeza. Tranquilo. Valeu, professor. Uma boa noite. Até mais. Boa noite.